Sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Saudável. E no vídeo de hoje vamos falar sobre quem escreveu a Bíblia. Para você que acompanha o canal, no último vídeo falamos sobre 3 dicas de como ler e interpretar a Bíblia corretamente. Para você que ainda não assistiu, o vídeo estará disponível no card que vai aparecer aqui em cima. Essa pergunta, quem escreveu a Bíblia, é uma pergunta feita por muitas pessoas, por muitos cristãos e também por muitos céticos. Mas para responder essa pergunta é necessário fazermos ainda uma outra pergunta. Primeiro, o que é a Bíblia? E a resposta para essa pergunta é simples. A Bíblia é a palavra de Deus. Preste bem atenção. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Afirmar que a Bíblia contém a palavra de Deus é a mesma coisa que pegar um livro cristão como exemplo, e nesse livro escrito por um cristão tem alguns versículos da palavra lá. Então, naquele livro contém a palavra de Deus. Afirmar isso é dizer que ela não é toda a palavra de Deus, mas que apenas algumas partes são a palavra de Deus. E pelo contrário, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblion ou biblos, que significa rolo, livro ou conjunto de livros. Nos tempos antigos, ela era conhecida como livro do Senhor, palavra de Deus, sagradas escrituras, escrituras sagradas. Ela só passou a ser chamada de Bíblia entre os anos de 398 a 404 depois de Cristo, por João Crisóstomo, que era bispo de Constantinopla, hoje atual Istambul. Então, a palavra, o termo, a classificação Bíblia Sagrada só passou a existir através de João Crisóstomo aí em meados de 398 a 404 depois de Cristo. Ela é chamada de conjunto de livros ou biblioteca justamente por conter 66 livros ao todo. Ela está dividida entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros, somando ao todo 66 livros. Por isso, leva o título de conjunto de livros, biblioteca ou biblos no grego original. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores que viveram em épocas diferentes, em um período aproximado de 1500 anos, ou seja, foi um total, desde o primeiro livro até o último livro, para terminar a compilação de todo o cânon bíblico, um total de 1500 anos. O primeiro livro teria sido escrito aproximadamente há 3.500 anos atrás, e o último livro há 2.000 anos atrás, justamente na era cristã. Então, um total de 1.500 anos. A maioria dos autores são conhecidos, mas existem alguns autores desconhecidos. A exemplo, o livro de Jó, que alguns atribuem a Moisés. A exemplo, a carta aos Hebreus, que alguns atribuem a Paulo. E a exemplo também alguns salmos, cujos autores são desconhecidos. O livro de Ruth, por exemplo. Existem autores que são desconhecidos. Mas isso não reduz de modo algum a inspiração das escrituras sagradas. Vejamos o que a escritura diz sobre ela mesma, porque nada é melhor do que a própria escritura, a própria Bíblia falar a respeito dela. Segundo o livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E também, segundo o livro de Pedro 1:21, também diz: porquanto
Jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então a Escritura testemunha que todos esses 40 autores, até mesmo aqueles que nós não conhecemos os nomes, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Todos eles foram inspirados pelo Espírito de Deus para que escrevesse tais palavras. Nenhum versículo sequer, nenhum capítulo sequer contido na Sagrada Escritura teve vontade humana ou foi inspiração humana, mas toda a Bíblia foi escrita pela vontade de Deus. Então, a resposta para os céticos que falam: mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens guiados por Deus. Homens inspirados por Deus que escreveram tais palavras. Observe que a Bíblia ela é um conjunto de livros que se conectam entre si. As escritas, os diálogos, um se conecta com o outro, há uma singularidade, há uma conexão. Mesmo livros que foram escritos 500 anos antes, 600 anos antes, eles se conectam entre si, mostrando que quem estava inspirando tais autores que viveram em épocas diferentes, costumes diferentes, que estavam em realidades diferentes, todos esses autores estavam conectados porque era Deus quem os inspirava. Então, Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Deus que inspirou homens para escreverem a palavra de Deus. Então, quem escreveu a Bíblia? Deus que inspirou homens para que escrevesse a palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para receber sempre conteúdos teológicos aí na tela do seu celular. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.